O Brasil é um país repleto de história e lendas urbanas. E muitas dessas histórias estão associadas a locais que são considerados assombrados. Se você é fã de histórias de terror e lendas urbanas, vai adorar descobrir os lugares mais assombrados do Brasil. De norte a sul do país, existem diversos locais que são cercados de lendas e histórias de assombrações, desde casas abandonadas até ruínas históricas. Neste artigo, vamos explorar os 10 lugares mais assombrados do Brasil, seus mistérios e lendas que os tornam tão fascinantes para os amantes do sobrenatural. Prepare-se para sentir arrepios e mergulhar no mundo das histórias de terror e lendas urbanas. Número 1. Castelo de Lages. O Castelo de Lages é uma construção histórica localizada na cidade de Lages, no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Construído em 1917, o castelo era a residência de um coronel chamado Inácio Xavier de Oliveira, que era conhecido como Coronel Inácio das Lages. O Castelo de Lages é uma das construções mais antigas da cidade e se tornou um marco da região. A história do Castelo de Lages é cercada por lendas e histórias de terror. Uma das lendas mais famosas é a de que o Coronel Inácio teria feito um pacto com o diabo para que o castelo fosse construído em apenas uma noite. Dizem que o coronel fez o pacto em troca de sua alma e que o castelo foi construído com a ajuda de espíritos malignos que trabalhavam dia e noite. Outra lenda famosa envolve o assassinato de uma jovem no castelo. Disse que a filha do coronel, uma jovem bela e inocente, teria sido assassinada por seu próprio pai. O motivo do assassinato nunca foi esclarecido, mas acredita-se que o coronel teria descoberto um relacionamento amoroso proibido entre a filha e um jovem pobre da cidade. Além das lendas, há também relatos de eventos estranhos e assustadores que ocorrem no Castelo de Lages. Moradores da cidade relatam que ouvem barulhos de passos e vozes sussurrando mesmo quando o castelo está vazio. Há relatos de objetos se movendo sozinhos, portas e janelas batendo sem motivo aparente, além de aparições de fantasmas e vultos assustadores. Todas essas histórias e lendas fizeram do Castelo de Lages um dos lugares mais assombrados do Brasil. Apesar disso, o castelo ainda atrai turistas de todo o país, que vão em busca de emoções fortes e da oportunidade de experimentar a sensação de estar em um lugar tão carregado de mistério e lendas assustadoras. Número 2. Cemitério de São Francisco de Paula. Cemitério de São Francisco de Paula é um dos locais mais assombrados do Brasil, localizado na cidade de mesmo nome, no Rio Grande do Sul. Fundado em 1887, o cemitério possui uma rica história e muitas lendas que o cercam. O cemitério de São Francisco de Paula foi construído em um terreno doado pela família Brito, em uma área próxima à igreja matriz da cidade. O local foi projetado pelo arquiteto italiano Francisco Comandulli e conta com um estilo arquitetônico neogótico. Ao longo dos anos, muitos moradores da cidade foram enterrados no cemitério, incluindo membros da alta sociedade local e vítimas de epidemias que assolaram a região no passado. Apesar de sua beleza e história, o cemitério de São Francisco de Paula é conhecido por suas lendas e histórias de terror. Uma das lendas mais famosas é a de uma jovem noiva que foi enterrada viva. Diz a lenda que a jovem teria sido enterrada com seu vestido de noiva, e desde então seu fantasma assombra o cemitério em busca de vingança. Outra história famosa é a de um homem que foi sepultado em uma cova rasa, sem um caixão. Segundo a lenda, seu fantasma ainda ronda o cemitério e pode ser visto andando entre as sepulturas à noite. Relatos de assombrações no cemitério de São Francisco de Paula são comuns, incluindo relatos de vozes estranhas, risadas sinistras, objetos que se movem sozinhos e até mesmo aparições de figuras fantasmagóricas. Uma das áreas mais assombradas do cemitério é a seção destinada às crianças, onde muitas crianças foram enterradas durante as epidemias que ocorreram na cidade. Disse que vozes de crianças podem ser ouvidas à noite e que brinquedos e objetos pessoais desaparecem misteriosamente. Alguns visitantes relataram sentir uma presença maligna no cemitério, como se estivessem sendo observados ou seguidos por uma entidade sombria. Apesar de suas histórias assustadoras,
O cemitério de São Francisco de Paula é um local muito visitado pelos turistas e é considerado um dos patrimônios históricos da cidade. No entanto, para aqueles que acreditam em assombrações, o cemitério pode ser um lugar bastante assustador à noite. Número 3. Casa das Sete Mortes. A Casa das Sete Mortes é um casarão antigo localizado na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. O imóvel foi construído em 1913 e passou por diversos proprietários ao longo dos anos. No entanto, foi na década de 1940 que a casa ficou conhecida por sua fama macabra. De acordo com a lenda, 7 pessoas teriam morrido na casa em um curto período de tempo, em circunstâncias misteriosas e violentas. A primeira morte foi de uma empregada doméstica, que teria sido encontrada enforcada no sótão. Pouco tempo depois, outros moradores da casa, incluindo crianças, também foram encontrados mortos em circunstâncias igualmente misteriosas. A partir desse momento, começaram a circular histórias de que a casa era assombrada pelos espíritos das vítimas, que ainda vagavam pelo local em busca de vingança. Alguns moradores da cidade afirmam ter visto figuras estranhas nas janelas da casa, ou terem ouvido gritos e gemidos vindos do interior do imóvel. Outros relatos de terror incluem a sensação de estar sendo observado, portas que se abrem e fecham sozinhas, objetos que se movem sem explicação e a presença de uma energia pesada e opressiva no ambiente. Apesar da fama assustadora, a Casa das Sete Mortes foi adquirida por novos proprietários na década de 1960, que reformaram o imóvel e transformaram-no em uma pousada. Ainda assim, muitos visitantes relatam experiências sobrenaturais durante a estadia no local. Mesmo sem comprovação científica, a Casa das Sete Mortes continua sendo um ponto turístico popular para aqueles que buscam uma dose de adrenalina e mistério. A casa também já foi tema de documentários, programas de televisão e livros de terror, perpetuando a lenda e atraindo ainda mais curiosos. Número 4. Hotel das Cataratas. O Hotel das Cataratas é um hotel de luxo localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, no estado do Paraná. O hotel foi construído em 1939 e é considerado um dos mais belos do Brasil, oferecendo uma vista incrível das famosas Cataratas do Iguaçu. A história do hotel é marcada por lendas e histórias de terror. Acredita-se que o local onde o hotel foi construído era um antigo cemitério indígena, o que teria gerado uma maldição sobre o local. Há relatos de funcionários do hotel que afirmam ter visto figuras fantasmagóricas perambulando pelos corredores e quartos. Muitos hóspedes relataram ter ouvido vozes e ruídos estranhos durante a noite, além de verem vultos e sombras assustadoras. Entre as lendas que cercam o Hotel das Cataratas, a mais famosa é a de um casal de noivos que teria morrido em um acidente de carro em frente ao hotel na década de 1950. Desde então, os dois fantasmas assombram o local, especialmente o quarto 201, onde eles teriam se hospedado na noite do acidente. Além disso, há relatos de um antigo funcionário do hotel que teria cometido suicídio no quarto 301. Desde então, o quarto se tornou conhecido como o quarto mais assombrado do hotel, com muitos hóspedes relatando terem visto a figura do antigo funcionário perambulando pelo quarto. Apesar das histórias assustadoras, o Hotel das Cataratas é um dos locais mais visitados do Brasil, atraindo turistas do mundo todo em busca de conforto e luxo, em meio à natureza exuberante das Cataratas do Iguaçu. Número 5. Fazenda Borda da Mata. A Fazenda Borda da Mata, localizada no município de Juiz de Fora, Minas Gerais, é um dos lugares mais assombrados do Brasil, cercado por lendas e histórias de terror. A fazenda foi fundada em 1830 e passou por várias gerações de proprietários ao longo dos anos.
Uma das lendas mais famosas sobre a fazenda envolve uma escrava chamada Maria, que teria sido assassinada pelo seu próprio filho depois de descobrir que ele era fruto de um relacionamento com o senhor da fazenda. Disse que o espírito de Maria ainda vagueia pela fazenda, chorando e procurando seu filho perdido. Além disso, há relatos de que vários outros espíritos assombram a fazenda, incluindo o de um menino que teria se afogado em um lago próximo e o de um antigo proprietário que teria cometido suicídio. Muitos visitantes relatam ter ouvido vozes e passos inexplicáveis e visto aparições fantasmagóricas ao redor da fazenda. Alguns afirmam ter sido empurrados por uma força invisível ou ter sentido uma presença sinistra enquanto caminhavam pelos corredores escuros da casa principal da fazenda. Apesar dos relatos assustadores, a Fazenda Borda da Mata ainda é uma atração turística popular em Juiz de Fora e oferece passeios guiados para aqueles que querem explorar seus mistérios e lendas assombradas. Número 6. Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga, oficialmente chamado de Museu Paulista da Universidade de São Paulo, USP, é um dos mais importantes museus do Brasil, não apenas por suas coleções históricas e artísticas, mas também por sua arquitetura e localização. A história do museu remonta ao final do século XIX, quando um grupo de intelectuais e políticos, liderados pelo historiador Afonso Descragnole Toné, propôs a criação de um museu que documentasse a história e a cultura paulistas. O edifício do museu, projetado pelo arquiteto italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi, foi inaugurado em 1895 e é um dos principais exemplos da arquitetura neoclássica no país. O museu abriga uma vasta coleção de objetos e documentos relacionados à história do Brasil, com destaque para a independência do país em 1822. Apesar de sua importância cultural, o Museu do Ipiranga também é conhecido por suas lendas e histórias de terror. Um dos relatos mais famosos é o da Dama do Véu, uma figura que supostamente aparece à noite no jardim do museu vestindo um véu preto e caminhando lentamente entre as árvores. Há também relatos de aparições de freiras e outras figuras históricas nas salas do museu. Além disso, o prédio do museu já passou por diversas reformas e restaurações ao longo de sua história, e alguns funcionários relatam terem presenciado atividades sobrenaturais durante esses processos. Outras histórias incluem a presença de ruídos estranhos, portas que se abrem e fecham sozinhas e objetos que se movem sem explicação aparente. Apesar das histórias de terror, o Museu do Ipiranga permanece como um importante patrimônio cultural e histórico do Brasil, atraindo visitantes de todo o mundo em busca de conhecimento e inspiração. Número 7. Casa da Marquesa de Santos. A Casa da Marquesa de Santos é um dos mais famosos casarões antigos de São Paulo. Localizada no bairro do Bexiga, foi construída no século XVIII e pertenceu a uma das mulheres mais importantes da história do Brasil, Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos. A casa é um símbolo da época do Brasil imperial e guarda muitas histórias sobre a nobreza e o poder político da época. Porém, também é conhecida por ser um local assombrado, onde diversas lendas e histórias de terror foram criadas ao longo dos anos. Uma das lendas mais famosas é a da aparição da própria Marquesa de Santos, que teria sido vista diversas vezes pelos moradores da região, principalmente na escada que leva ao segundo andar da casa. Segundo relatos, ela aparece trajando um vestido longo e carregando um buquê de flores. Outra história de terror envolve o quarto onde a marquesa dormia. Disse que, mesmo após a morte da nobre, o quarto permaneceu intocado por anos, preservando a decoração e os objetos pessoais da marquesa. Alguns afirmam que é possível sentir a presença da marquesa no quarto, enquanto outros relatam ter visto objetos se movendo sozinhos e ouvido vozes misteriosas.
A casa também é associada a histórias de magia negra e rituais macabros, supostamente praticados por uma das proprietárias do local no século XX. Há relatos de que foram encontrados pentagramas e outros símbolos demoníacos na casa. Hoje em dia, a Casa da Marquesa de Santos é um museu aberto à visitação pública, onde é possível conhecer mais sobre a história da nobreza brasileira e, quem sabe, até sentir a presença de espíritos que assombram o local. Número 8. Cemitério dos Pretos Novos. O Cemitério dos Pretos Novos é um local histórico localizado no bairro da Gamboa, no Rio de Janeiro. Ele foi criado em 1776 para enterrar escravos africanos que chegavam ao Brasil em condições desumanas, muitos deles doentes e mortos durante a viagem. Durante anos, estima-se que cerca de 30.000 corpos foram enterrados no local, que era conhecido como Vala Comum dos Escravos. Além da triste história relacionada à escravidão, o cemitério também é cercado por lendas e relatos de terror. Há relatos de que o cemitério é assombrado por espíritos inquietos dos escravos que foram enterrados lá. Muitos moradores locais afirmam ter visto figuras fantasmagóricas perambulando pelo cemitério durante a noite, ouvir gritos e lamentos vindos do local e sentir uma sensação de arrepios ao se aproximar do local. Alguns visitantes relatam ter visto uma figura feminina vestida de branco, que eles acreditam ser o fantasma de uma escrava que foi brutalmente assassinada por seus captores. Outros contam histórias sobre sons inexplicáveis vindos das covas ou mesmo vozes de escravos sussurrando no ouvido. O Cemitério dos Pretos Novos é um local de grande importância histórica e cultural para o Brasil, mas também é um lugar carregado de mistério e lendas assustadoras que continuam a atrair a curiosidade e o medo dos visitantes. Número 9. Ruínas do Cassino da Urca. As ruínas do Cassino da Urca estão localizadas no bairro de Urca, na cidade do Rio de Janeiro, e são consideradas um dos locais mais assombrados da cidade. O cassino foi construído em 1933 e se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade, com diversas opções de entretenimento, incluindo salas de jogos, shows e restaurantes. No entanto, em 1946, o governo brasileiro proibiu os jogos de azar, o que levou ao fechamento do cassino. Desde então, o edifício ficou abandonado e sofreu com diversos incêndios e desabamentos. Há muitas lendas e histórias de terror envolvendo as ruínas do Cassino da Urca. Segundo relatos, é comum ouvir vozes e barulhos estranhos vindos do local durante a noite. Alguns dizem que é possível ver a figura de uma mulher vestida de branco perambulando pelas ruínas. Outra história conta que o fantasma de um homem que cometeu suicídio no local ainda assombra o lugar, deixando objetos se moverem sozinhos e causando arrepios em quem se aventura a explorar as ruínas. Além disso, há relatos de que a energia do local é muito densa e carregada, o que pode ser percebido por quem visita o local durante o dia. Por esses motivos, as ruínas do Cassino da Urca são consideradas um dos lugares mais assombrados do Rio de Janeiro e atraem muitos curiosos e investigadores paranormais em busca de respostas para esses fenômenos inexplicáveis.
Número 10. Colégio Santo Antônio. O Colégio Santo Antônio é uma instituição educacional católica localizada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Fundado em 1908, o colégio é conhecido não apenas pela qualidade do ensino, mas também pelas histórias de assombração que cercam suas instalações. De acordo com relatos de alunos, funcionários e visitantes, o Colégio Santo Antônio é assombrado por diversos espíritos. Um dos relatos mais famosos é o de uma freira que teria se enforcado em uma das salas do colégio. Disse que a freira ainda pode ser vista vagando pelos corredores e que é possível ouvir seus passos ecoando pelas paredes. Outra história de terror que envolve o colégio é a de um menino que teria morrido no prédio e que ainda brinca pelos corredores, deixando pegadas molhadas no chão. Alunos e funcionários também relatam que, durante a noite, ouvem-se gritos e choros vindos de dentro do colégio, mesmo quando não há ninguém lá. Embora não haja comprovação científica desses relatos, eles são amplamente conhecidos e fazem parte da cultura popular de Belo Horizonte. Algumas pessoas acreditam que os espíritos que assombram o Colégio Santo Antônio podem estar relacionados com o antigo cemitério que existia na região antes da construção do colégio. Conclusão. Em resumo, o Brasil é um país com muitas histórias de lugares assombrados, lendas e relatos de terror. Desde castelos até cemitérios, passando por fazendas e hotéis, muitos desses lugares têm histórias macabras que atraem a curiosidade de muitas pessoas. Algumas dessas histórias podem ser explicadas por eventos reais do passado, enquanto outras são pura ficção. No entanto, todas elas têm algo em comum: a capacidade de despertar nossos medos mais profundos e fazer nossa imaginação correr solta. Se você é um amante de histórias assombradas e quer se aventurar por esses lugares mais assombrados do Brasil, lembre-se de sempre respeitar as leis e as pessoas que vivem nessas regiões e estar preparado para as surpresas que possam aparecer pelo caminho.